Bom dia a todos os irmãos e irmãs do Dharma, Amitabha. A mestra Shou Sao agradece ao mestre Zhihan, mestra Yinzi, pela oportunidade de estar aqui para praticar e poder compartilhar o Dharma com vocês. Hoje quero falar uma analogia no Sutra. Primeiro, a mestra diz que um dos ensinamentos mais importantes é sobre causas, condições, fruto e resultado. Quem aqui acha que esse é o mais importante ensinamento do budismo? Então, sobre esse ensinamento, quero falar sobre o Sutra da Analogia do Sal, que está no capítulo sobre correspondência mútua do karma, no Madhyama Agama. Certa vez, o Buda estava em Sravasti, no bosque de Jetavana, no parque de Anathapindada. Naquela ocasião, o Bhagavan disse aos bhikshus: em decorrência dos bons e maus karmas, ações, que cada pessoa faz, ela receberá as retribuições mutuamente correspondentes àquelas ações. Desta maneira, se não cultivarem as condutas puras, não conseguirão eliminar as aflições. Se as aflições não forem eliminadas, serão gerados novos karmas negativos e, com isso, o sofrimento não poderá ser eliminado. Porém, do contrário, se cultivarem as condutas puras, poderão eliminar as aflições. E ao eliminar as aflições, não serão gerados mais karmas negativos e assim o sofrimento poderá ser eliminado. E dentro do Sutra, o Buda cita alguns exemplos para explicar esse ensinamento. Primeiro exemplo: se uma pessoa gera ações maldosas, necessariamente receberá o sofrimento nos reinos infernais como retribuição? No geral, se uma pessoa que gera ações maldosas graves, primeiro, não tiver cuidado com as próprias condutas do corpo e fala, ou seja, não mantiver os preceitos. E aqui, em relação à conduta correta, na perspectiva budista, os leigos deveriam minimamente manter os 5 preceitos. Segundo, se essa pessoa não observar com clareza a própria mente e nem analisar seus pensamentos e intenções, ou seja, se ela não praticar a meditação. E terceiro, se ela também não estudar e nem praticar a sabedoria. E além disso, mesmo que ela queira manter os preceitos, praticar a generosidade para cultivar méritos, mas o tempo que lhe resta de vida já seja curto e não suficiente para acumular méritos, então isto é como foi falado. A pessoa que gera ações maldosas necessariamente receberá o sofrimento nos reinos infernais como retribuição. E por que razão? Porque ela não tentou mudar suas causas e condições e, além disso, o tempo para fazê-lo foi insuficiente. Por isso, assim que as condições amadurecerem, ela necessariamente receberá as retribuições negativas. Isto é como se uma pessoa colocasse 10 colheres de sopa de sal em um pequeno copo d'água. Como vocês acham que ficaria o sabor dessa água? Essa água ficaria tão salgada que não poderia ser bebida. Da mesma maneira, uma pessoa que gera ações maldosas graves necessariamente receberá o sofrimento nos reinos infernais como retribuição. Aqui, o sal representa as más ações e a água representa os méritos, virtudes e a prática espiritual, diligência ou preceitos, concentração e sabedoria. E é por isso que a sabedoria é tão importante, porque somente com concepções e visões corretas que podemos nos guiar à conduta correta. Aqui quero enfatizar que o mais importante é o interno e não externo.
Por isso, a meditação e a sabedoria são tão importantes. Primeiro, para nós observarmos nossas próprias intenções e pensamentos e saber distinguir, discernir entre certo e errado através do estudo da sabedoria. Por exemplo, proteger a vida possui muitos méritos, a ação de proteger a vida. Mas, sem sabedoria, uma pessoa poderia, por exemplo, resgatar ou comprar animais para depois soltá-los indiscriminadamente na natureza, acreditando estar fazendo bem, porém, causando danos ao equilíbrio do ecossistema. Assim, ao invés de proteger a vida, acabará causando a matança. Aqui a mestra cita um exemplo de há pessoas que às vezes têm a intenção de resgatar esses animais e na China, no Taiwan, tem pessoas que acham que eu quero consumir uma carne especial, diferente. Então, existem lugares que consomem cobras venenosas, carne de cobras venenosas. E umas pessoas querem salvar esses animais. Então eles compram os animais, em vez de consumir, eles jogam aí na floresta. Porém, aonde? Perto de casa de pessoas. Pessoas moram aí nesses lugares. E o que acaba acontecendo são picadas, ficam envenenadas e até podem morrer, ou as cobras são caçadas ou mortas por outros animais naquele ecossistema, porque elas não fazem parte dali. Então, ao invés de você estar protegendo a vida daqueles seres, na verdade você está colocando em risco a vida de outros seres, além daqueles. E seguindo o Sutra, o Buda cita outro exemplo. Se uma outra pessoa, semelhante à anterior, que também tivesse gerado ações maldosas no passado, mas nesta vida passasse apenas por pouco sofrimento como retribuição, qual seria a razão disto? É porque esta pessoa sabia que era necessário se arrepender das más ações, cultivar a conduta correta. Então, durante a vida, ela se obrigou a controlar suas condutas corporais e verbais. Também foi capaz de manter os preceitos, de observar com clareza sua própria mente e examinar seus pensamentos e intenções, ou seja, praticou a meditação, inclusive estudou e praticou a sabedoria. E ainda gerou muitas ações meritórias através da generosidade e acumulou méritos. Além disso, ela teve uma vida longa e durante este período pôde acumular bons karmas dos méritos e da sabedoria, fazendo com que os karmas negativos do passado deixassem de amadurecer ou que demorassem para amadurecer, ou ainda, mesmo que tenham amadurecido, que não tivessem uma grande retribuição e seu impacto fosse pequeno. Ademais, ela conseguiu incrementar as condições favoráveis aos bons karmas do passado, permitindo seu amadurecimento precoce. Isto é tal como dizem: uma pessoa que gera ações maldosas certamente receberá sofrimentos muito mais leves e menores, tanto nos infernos como na vida presente. Isto é como se uma pessoa colocasse 10 colheres de sopa de sal numa grande lagoa com água pura. Devido à quantidade de água na lagoa ser muito maior que a quantidade de sal, isto não tornaria a água intragável. E isto é chamado de karma pesado com retribuição leve. Ou seja, o bom cultivo e a conduta correta a partir de si mesmo faz com que o mau karma do passado careça de causas e condições para se manifestar. E até mesmo quando o mau karma do passado amadurecer e se manifestar, suas retribuições serão pequenas. Ou então, a pessoa terá méritos e recursos suficientes para poder suportar essas retribuições negativas. Esse sutra nos ensina a importância de compreendermos causas, condições e retribuições kármicas, pois assim nós poderemos tornar nossas vidas
melhores, com mais bom karma e diminuir o mau karma e as aflições e sofrimentos das más ações que nós causamos. E agora, no próximo domingo, realizaremos a cerimônia anual para os antepassados. E certamente acreditamos que todos gostariam de aproveitar essa ocasião para transferir méritos aos pais, mestres, professores, parentes, amigos e até mesmo aos inimigos e seres com quem temos dívidas kármicas de muitas vidas, ajudando-os a renascer no mundo da suprema felicidade do Ocidente, ou a terra pura do Buda Amitabha, ou em outros bons destinos. E as cerimônias budistas de transferência de bênçãos e méritos aos seres, para ajudá-los a transcender aos bons destinos, servem para orientar-nos a praticar a conduta correta. Nós não devemos pensar assim: agora que vem a cerimônia, eu vou pedir para a mestra, os mestres, colocar o nome dos falecidos para transferir os méritos nessas placas memoriais. Vou fazer uma doação ao templo em benefício aos seres e pronto. Minha prática está concluída e agora vou me dedicar à minha vida, meus interesses, etc. Vocês acham que a prática é assim? É só você vir ao templo, escrever o nome de alguém para transferir méritos e acabou? Você não tem que fazer mais nada? Na verdade, nessa vida e no mundo, tem uma frase: não tem almoço grátis. Quem já ouviu essa frase? O que significa? Não tem nada de graça. Não é só você fazer isso e está pronto. Precisa do esforço próprio para ter os resultados. Então significa o quê? Também que o Buda Dharma não é como um comércio. Você não vem aqui, paga e já está. Não, você mesmo tem que fazer o seu esforço, a sua prática. Ou então vamos observar por outro ângulo. Se assim fosse, só pagar, colocar uma taxa, um nome para alguém e rezar no templo, se dependesse só do dinheiro, então as pessoas pobres, sem recurso, não poderiam receber bênçãos e méritos? Será que o budismo só serve para pessoas ricas, com dinheiro, recursos? Não, obviamente não. Na verdade, se nós pudermos, com devoção e diligência, cultivar conduta correta do corpo e fala, cultivar a disciplina, concentração, sabedoria, os méritos que nós geramos assim serão ainda maiores. Além de obtermos esses méritos genuínos que nos possibilitam beneficiar e ajudar os seres queridos, já falecidos, a renascerem nos bons destinos, nós também conseguiremos fazer com que a nossa vida presente seja plena de paz e felicidade e que nossas vidas futuras sejam ainda mais abençoadas. Na semana passada, a mestra Yin Tzu comentou que basta haver nascimento que haverá morte. A morte não é o fim de tudo, mas o início de uma nova vida. Esta é uma verdade universal. Por isso, nós não devemos temer a morte, mas sim devemos querer administrar bem esta vida presente e nos prepararmos para que a próxima vida seja ainda melhor. Após a morte, uma pessoa renascerá no destino onde ela deseja renascer? Será? Na verdade, isso dependerá de 3 requisitos, como falamos nas palestras anteriores. Primeiro, dependerá da força do karma. Segundo, dependerá do karma habitual, ou os hábitos da vida diária. E terceiro, dependerá dos pensamentos que antecedem a morte. Ao compreender estes princípios, devemos ser autossuficientes e buscar o autoaperfeiçoamento, proativamente desenvolvendo a força kármica positiva e criando bons hábitos, sempre mantendo pensamentos virtuosos e positivos
e não esperar que depois da morte familiares e parentes realizem cerimônias, rezem para que nós possamos renascer em bons destinos. É claro que, se houver familiares e parentes que sejam piedosos e transfiram méritos para nós, será ótimo. Mas, mesmo que não tenhamos familiares e parentes piedosos para fazer cerimônia para nós, basta dependermos dos próprios bons karmas, nossos karmas, das nossos bons hábitos e pensamentos positivos acumulados durante nossas próprias vidas. Então, na próxima vida, certamente será melhor que esta. Inclusive, há aqueles budistas que, ainda por cima, geram o voto de renascer no mundo da terra pura do Buda Amitabha. E isto seria ainda um renascimento ainda mais pleno e satisfatório. Esta era a palestra que queria compartilhar com vocês. Amitabha.